Palavras do Senhor Jesus, Mateus 26, verso de número 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, o verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois, para que não entreis, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez, por favor. Santo Deus, diante de Ti nos colocamos mais essa noite, cônscios do Seu poder, grandeza, majestade, justiça, santidade, entendendo que os Seus olhos de fogo a tudo perscrutam e que Sua mente tudo sabe, tudo conhece, e nada escapa ao Seu controle e à Sua vista. Tu julga com retidão e não tem o culpado por inocente. A parte da Sua graça e da Sua misericórdia, estamos todos perdidos. Se olhares para a iniquidade de alguém, quem subsistirá, Senhor? Que a graça do Senhor recaia sobre esse local, trazendo temor e tremor, que Teu reino avance. Que o Senhor nos conforme a imagem do Seu Filho e receba a glória para si, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Tecnologia tem seus problemas, né, gente? Isso aqui é o meu retorno visual. Isso. Pessoal, preste muita atenção nessa mensagem. Vocês sabem que todos nós fomos surpreendidos por uma notícia muito ruim, de um grande escândalo envolvendo um homem de Deus. Eu vou tratar disso melhor amanhã, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Com relação, esse escândalo envolve a queda em um pecado grave, gravíssimo. Essa queda que se tornou pública, traz a todos nós um sinal de alerta. Nenhum de nós, sem exceção, nenhum de nós está isento de pecar ou de cair. E nenhum de nós está imune à queda. Palavras do apóstolo Paulo: aquele que cuida estar de pé, veja que não caia. Cuidado para não cair, qualquer um de nós. Nesse sentido, qual deve ser a nossa posição diante da nossa fragilidade? Somos criaturas extremamente frágeis com relação ao pecado e à tentação. Estamos sujeitos o tempo todo à queda. E a queda tem suas consequências e suas fatalidades. E às vezes elas são irreversíveis. E ninguém quer cometer um ato ou uma infração que seja irreversível a consequência. Quem de vocês, em sã consciência, quer entrar em uma situação, em uma circunstância, ou quem de vocês querem cair em algum tipo de pecado, cujas consequências não se revertam mais e você leve sequelas para o resto da sua vida? Ninguém aqui quer. Diante disso, qual deve ser a nossa postura? Vigiar. Esse é o tema da minha mensagem. Vigiai. Então, eu queria capturar a atenção de vocês. Não queria conversas paralelas, gente mexendo no celular, nada disso. Mas não só a atenção e os olhos de vocês fixos e compenetrados na mensagem,
mas que o coração de vocês seja tomado de profundo temor, temor de Deus, temor de cair, temor de pecar, temor de não ser a próxima vítima do diabo ou do pecado. Temos que vigiar, porque os dias são maus. E aquele que não vigia é uma presa fácil para Satanás, para esse mundo e para o pecado. Aquele que não anda em constante vigilância, aquele que não vigia continuamente, se torna uma presa fácil para o mundo, para o diabo e para o pecado. Você precisa aprender isto. Jesus aqui, nesse sermão, que faz parte do seu sermão escatológico da vigilância, está dando um alerta aos discípulos. E ele fala: vigiai e orai. Muitos de vocês não têm problema com orai. Muitos de vocês nutrem uma vida de oração, se pequena ou grande, fraco ou forte, se muito ou pouco, vocês oram. Mas a maioria esquece do vigiai. E o vigiai vem antes do orar. Isso é a razão porque muita gente, apesar de orar, se consagrar, buscar, vive caindo. Porque esquece de observar essa estupenda prática que é o vigiar. Nem sequer sabia disso, que isso existe. E hoje nós vamos aprender como cristãos a seguir essa ordem de Jesus. O que significa vigiar? A palavra vigiar no grego é Gregório, da onde vem esse nome Gregório. Significa dar estrita atenção, ser cauteloso, tomar cuidado para que por causa de negligência, nenhuma calamidade destrutiva surpreenda alguém. Vigiar, estar em estado contínuo de alerta, estar acordado, apercebido, antenado. Isso é vigiar. Não ser negligente, não ser, estar alerta, acordado. Então a ordem de Jesus é que nós estejamos, não é fisicamente, porque você pode tomar aí, você pode tomar uns energéticos e passar 1, 2, 3 noites em claro. Eu passo muita noite em claro sem tomar energético. Isso não quer dizer não quer dizer vigiar, estar despertado, é estar acordado espiritualmente, está sensível espiritualmente, é não cochilar, é não ser um songa, é ser perspicaz, sagaz, malicioso, espiritualmente dizendo. Então a ordem de Jesus, estejamos despertos, com coração e mente alerta, vigilantes, não baixar a guarda, não subestimar o inimigo, duvidar, questionar, inferir, indagar, inquirir. Isso é estar alerta. E qual a razão para vigiarmos? Por que Jesus manda você estar com a guarda alta, aqui, ali, acolá, o tempo todo? Por que razão? Qual a razão para vigiarmos? Jesus mesmo responde: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Opa! Para que vocês não caiam em tentação. Porque ele está dizendo aqui, a tentação para o pecado. O pecado geralmente não ocorre sem a tentação. O que antecede o pecado é a tentação,
O que é a tentação? O desejo, a sedução, a sugestão. Antes de pecar, é sugerido a você que você peque. Antes de você pecar, vem um desejo para que você peque, uma sugestão, uma inclinação, uma sedução. Então ele está dizendo aqui, vigiem para que vocês não cedam ao desejo de pecar. Vigiem para que vocês não cedam à sedução de pecar. Para que vocês não entrem em tentação, não caiam em tentação, não caiam no pecado. Preste atenção, então vigiem para não atender os desejos da tentação. E por que podemos cair em tentação? Esse versículo aqui, essa ordem está restrita para algum grupo? Então, isso aqui é para a comunidade, os apóstolos não, os profetas não, os clérigos, os presbíteros não, todos estão nessa categoria, todos podem cair em tentação. E por que podemos cair? Ele também responde, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo, o espírito ele está alerta, é a nossa parte imaterial, a nossa parte invisível. Mas a carne aqui, nossa natureza humana, é fraca. Carne aqui é a natureza e a sua fragilidade. Portanto, existe uma batalha entre o espírito que está disposto e desejoso de fazer o bem, contra a tentação da carne, que em virtude da sua fragilidade deseja fazer o mal. Então é por isso que podemos cair em tentação, porque temos uma natureza fraca, vulnerável, manchada pelo pecado, que se inclina para o mal e para o pecado. É por isso que ele manda vigiar. Porque a nossa natureza é facilmente seduzida pela tentação e ela facilmente pode ceder à tentação. Então ponha na sua cabeça, Jesus afirmou categoricamente, sua carne é fraca, sua natureza não é forte, nossa natureza é frágil, é inclinada para o mal, para o pecado. Então esse é o primeiro grande alerta. Não subestime sua natureza. Não dê lugar a ela, porque senão você pode cair. E hoje nós vamos aprender a vigiar. Você entendeu o que é vigiar? Estar em alerta. O que seria vigiar aqui de uma maneira prática? Antecipar o passo do pecado, é se prevenir. Tem muito crente sofrenildo que cai porque é imprudente, é cabeçudo, é tolo, ele não sabe dizer, falta malícia nele, prudência. O que você foi fazer lá aquela hora, infeliz? É claro que você vai cair. Como é que você está no lugar daquele, com aquela pessoa, uma hora dessa? Então a burrice, a insensatez faz o indivíduo cair. E o que é vigiar? Ele ser perspicaz. Ele fazer a leitura, não, antecipa. Na Segunda Guerra Mundial, havia
o que Hitler disse que era a solução nazista para a economia alemã, que era dizimar o povo judeu. Então ele cria os campos de extermínio e campos de concentração. Um dos campos de extermínio ficou muito famoso e até virou filme, chamava Sobibor. Se você pesquisar, a fuga de Sobibor era judeus que estavam fugindo do campo de concentração. Então eles tinham que passar por várias coisas e cortar os arames farpados e seguir em campo aberto rumo à floresta, e da floresta tentar se refugiar. Então quando uns cortavam, vinha aqueles judeus que a já correr, e já corria, mas esquecia que o campo era minado. Então começaram a pisar na mina, pá, pá, e dezenas foram mortas pelo campo minado. Esse é o crente sofrenildo, imprudente, que já vai sair correndo e não entende, filho. Isso aqui é um campo nazista que está fortemente guardado. Se você quer escapar com vida, cada passo precisa ser calculado. Isso é vigiar. Isso é vigiar. Vamos aprender como vigiamos, pelo menos em 5 áreas da nossa vida, ou 5 razões porque devemos vigiar. Essas 5 áreas são as que mais somos tentados pela nossa carne, nossa natureza humana. Primeiro, vigie na área sexual. Cuidado com o pecado sexual. É uma das coisas que mais atrai o homem. Deus criou nos criou como seres sexuais, que têm desejo sexual e que são continuamente tentados nesta área. 2 Timóteo 2:22, Paulo orienta Timóteo e diz: fugi, Timóteo, dos desejos da sua mocidade. Corre! Jovens, fogem dos desejos da sua mocidade. 1 Coríntios 6,18, Paulo fala aos Coríntios: fugi da prostituição, grego aqui porneia. Corre disso. Vigia nessa área. Veja, por exemplo, um homem que caiu nessa área, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que escreveu os maiores e mais bonitos salmos, um monarca, um estadista, um líder militar, um soldado, um capitão, um comandante, um poeta. Mas Davi caiu no pecado sexual. 2 Samuel capítulo 11 diz que nos dias que os reis costumavam sair para a guerra, Davi não foi, ficou no palácio, acordou tarde, e imprudentemente, displicentemente vai andar no terraço e vê uma mulher se banhando. Quem é? Batseba, mulher de Urias, filha de Eliã. Trazei-a. Meu irmão, Davi foi tentado nessa área sexual. Ele era um homem casado, colocou os olhos numa mulher casada e não resistiu, e se deitou com ela e quase pôs o reino abaixo. Não brinque com seus olhos, não brinque com o pecado sexual. Quem é que está tentando você? É a secretária? É a vizinha? É a professora, ou é a aluna, é a funcionária, ou é a patroa, ou é o patrão? E você é um homem casado, você é um jovem solteiro, mas está numa sedução com isso? Cai fora! Vigia. O que é vigiar na prática? Lá na minha repartição tem uma mulher dando em cima de mim, pede contas, pede demissão. Não, porque encontraram o meu contato e eu estou ali meio que 10 para meia-noite, 10 para 1, oi. Bloqueie isso, não flerte com isso. Davi, quando olhou, devia imediatamente ter entrado no seu quarto,
ou se quer, mas a hora que ele diz, quem é? Já era. Caiu. Sansão, outro homem que caiu com essa área. Sansão é o homem mais forte que já pisou na terra em termos físicos. Ele seria o X-Men da época, o Vingador da época, ele seria o Marvel Comic da época, o grande super-herói. Caiu com o pecado sexual, se prostituiu com uma mulher íntima e pôs os seus olhos em Dalila, uma filisteia, terminou cego, acorrentado, morto com um palácio caindo na sua cabeça, por causa do pecado sexual. Cuidado com isso. Eu vi uma postagem de Wood Balkan que disse assim, o homem mais sábio do mundo caiu no pecado sexual. O homem mais forte do mundo caiu no pecado sexual. E o homem mais piedoso do mundo caiu no pecado sexual. Achar que eu nunca posso cair nesse pecado é achar que eu sou mais sábio que Salomão, mais forte que Sansão e mais piedoso que Davi. Meu Deus do céu. Você percebe que a irmã veio te cumprimentar, nós somos cristãos, nós cumprimos com koinonia, somos amorosos, você cumprimenta um, cumprimenta, e você dá um abraço na irmã, você percebe, o que é isso? Essa mulher me abraçou desse jeito, que coisa esquisita é essa? Sai fora! Na próxima vez, a paz do Senhor serva. A paz do Senhor serva. Pastor, que é um aconselhamento. Que, Jezabel? Você tem que vigiar que negócio comece assim. É um toque, é um olhar, é uma mensagem. Uma mensagem essa hora dessa irmã? Que coisa esquisita que é isso aí? Vigia! Não flerta com isso. É assim que grandes homens caem. Meu irmão, um dos maiores ministérios que já teve nos últimos anos foi o Jim Swaggart. Ele tinha programas de TV dublados em 150 países, década de 80. Jim Swaggart, o ministério dele movimentava $1 bilhão por ano. Ele caiu com uma prostituta na área sexual e perdeu tudo. Seu ministério nunca mais foi o mesmo. Outro grande pastor brasileiro caiu com pecado sexual, nunca mais voltou. Isso aqui desgraça a vida de pessoas, destrói casamentos, destrói famílias, destrói ministérios. Quem está mexendo com você? Como é que estão os seus contatos no celular? Com quem você está encontrando? Que jogo de sedução você está entrando? Você está flertando com alguém? Você está mandando mensagem, enviando fotos? Você está trocando encontros? Você está trocando algum tipo de carícia, algum tipo de toque? Vigia! Vigia! Sai fora! Bloqueia, deleta, sai do caminho, muda de repartição, muda de emprego, sai daquela sala, mas não entra nesse jogo, você vai cair. Se homens como Davi caiu, Sansão caiu, se homens como Abraão caíram, se homens como Salomão caíram, quem somos nós? Vai todo dia naquele balcão. Você não está percebendo não, marido? Por que essa mulher se arruma desse jeito para ir no açougue? E arruma o cabelo, passa maquiagem, bota perfume, onde você vai? No açougue. Isso não está estranho não? Todo dia, 4 horas, ela dá uma saída, mas vai numa chiqueza. Onde você vai? Na minha amiga. Que conversa é essa? Você chega lá, está com o celular, que você chega... Que negócio é esse? Para com isso, meu irmão. Isso vai te custar a tua vida inteira. Vigia. Esteja em alerta, não aceite esses flertes, não ande nessas veredas, tome providência. Você pode cair, isso é muito sério.
um aperto de mão, uma palavra esquisita, um abraço, uma mensagem, um negócio, um flerte, um olhar. Como que eu vigio na prática? Saia do caminho da tentação. Saia do caminho da tentação. Segunda área que o homem está propenso a cair. Primeiro, sexo. Segundo, poder. Poder. São as coisas que mais fazem o homem cair. Pecado sexual, poder. Desejo por posição, por cargo, por destaque, controle, domínio, poder. Se tem gente que mata e morre nesse mundo, é poder. Você quer saber quem uma pessoa é? Dê poder para ela. Dê poder para ela. Quer saber quem uma pessoa é, de fato? Revista ela de poder. E o poder derruba muitas pessoas. Veja um homem na Bíblia, fala-se pouco dele, é o rei Uzias, um homem de Deus, um homem santo, um homem que agradava ao Senhor, mas a Bíblia diz que o reino de Uzias se estendeu, ele fortificou torres, aumentou seus exércitos, a sua carga tributária, sua coroa, ele ficou um homem de muito destaque, mas a Bíblia diz que exaltou-se o coração de Uzias. Uzias se ensoberbeceu, o poder corrompeu Uzias, ele entrou na casa do sumo sacerdote para oferecer sacrifício que não lhe era prometido, e Deus o feriu de lepra. Cuidado para não puxar o tapete do outro por causa de poder. Cuidado por não vender suas convicções por causa de poder. Cuidado porque na ânsia de destaque, fama, popularidade, você não negocie seus valores. E Adonias? Você conhece Adonias? Adonias era um dos filhos de Salomão. O trono estava prometido, era um dos irmãos de Salomão, era filho de Davi. O trono, quando Davi morresse, estava prometido para Salomão. Mas Adonias, o irmão mais novo, falou não, tentou usurpar o trono do irmão. E começou ali um golpe de estado para não permitir que Salomão tomasse o trono e ele fosse o sucessor de Davi. Teve uma morte precoce, foi morto, por causa de poder. Talvez se esperasse, poderia ter ocupado o trono, mas o desejo por destaque, por poder, fez esse jovem ser tomado de insanidade, loucura, e foi assassinado pelo próprio irmão, por causa de poder. E Eva? Por que vocês acham que Eva caiu? Olha só isso aqui. Deus chega ali para Adão e Eva e diz assim, está vendo esse jardim? Imagina o que era, um lugar sem pecado perfeito. De todas as árvores que há no jardim, vocês podem comer. Mas daquela, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem. Já não estava bom a posição que Deus colocou Adão e Eva? Tudo aqui é de vocês, tudo vocês têm acesso, vocês podem desfrutar de tudo, vocês têm autonomia para tudo, só naquela região, ali vocês não dominam. Como é que é? Vendo que a fruta era boa para dar conhecimento, ela caiu por causa de poder. Não se satisfez só com o que foi dado. Eu quero mais. Por que a minha jurisdição não alcança aquele local? Por que a minha autoridade não chega até aquela árvore? Por que eu tenho acesso a tudo e só lá que eu não tenho? Não, eu quero também. Eu quero alcançar lá, aqueles limites. Caiu em grande transgressão e a desgraça se instalou no mundo. Poder. Contente-se com o que você tem, com o que você é, com o que Deus te deu. Se
se você quer subir na vida às custas de mentira, fraude, engano, você vai cair. Se for para acontecer um crescimento, que seja espontâneo, fruto do seu trabalho, fruto das suas atribuições, e não do desejo desenfreado por poder. Você quer ver outro? Esse então, o maior de todos. Vocês já ouviram falar da história dele? Satanás, que era chamado, é comumente chamado antes da queda de Lúcifer. Presta atenção, por que Lúcifer caiu? Meu irmão, você conhece, fala, Lúcifer caiu pela soberba. Não. Poder. Porque veja só, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, Ezequiel 28:11, agora verso 12, filho do homem, levanto a lamentação contra o rei de Tiro. É uma figura de Lúcifer. Olha como ele é descrito aqui, olha só. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobria: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safiro, carbúnculo, esmeralda. E a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia que fosse criado. Tu eras querubim ungido, e no Monte Santo te estabeleci. Olha isso aqui. Sobre as pedras afogueadas andava. Aí Isaías 14 diz assim: disseste no teu coração, subirei até as mais altas nuvens, e acima do trono de Deus colocarei o meu. Você entendeu? Presta atenção, era pouca coisa, Lúcifer. Primeiro, ele era feridor de medida. O que é feridor de medida? Quando você chegasse no céu e quisesse ver uma coisa perfeita, se eu quero ver a coisa, símbolo de perfeição, o anjo apontava e dizia, Lúcifer, olha para ele. Aquilo ali é o feridor de medida, sinete de perfeição. Você quer ver uma coisa perfeita, bela? Olha para Lúcifer, ele já era. Segundo, ele era querubim ungido. Todos os anjos são chamados apenas por um adjetivo, ou pelo nome: anjo, arcanjo, querubim e serafim. Ele é o único que carrega um adjetivo, querubim ungido. Ele tinha uma unção, ele tinha uma glória especial. Terceiro, sobre as pedras afogueadas andava. Sabe o que é a ideia? Está vendo esses canhões aqui? São chamados ribalta. Quando você vai no teatro, fica tudo escuro. Só os canhões, as ribaltas brilham no palco. Para quem? Para o artista. Está todo mundo escuro e as luzes estão nele. As luzes da ribalta estavam miradas nele. Ele era perfeito. A roupa dele era coberta com essas pedras preciosas. Era a criatura perfeita. Mas não se contentou com a sua posição. Eu quero o meu trono acima do trono de Deus. E o que aconteceu? Contudo, será derribado para baixo. Ele caiu. Caiu por causa do poder. Vigia, meu irmão. Cuidado com isso, guarda seu coração. Fique onde Deus te colocou. Talvez Deus te chamou para ter uma vida simples. Não entre em negócios sujos, em coisas imundas. Cuidado, não puxe o tapete dos seus colegas de trabalho. Cuidado, não negocie seus valores por causa de poder. Veja esses homens: Adonias, Eva, Uzias, Lúcifer. Terceira área que você tem que vigiar: dinheiro. E quando se fala de Brasil, então, o negócio, dinheiro, ganância. O que homem e mulher tem caído por causa do dinheiro, por causa da ganância. Vamos pegar o exemplo mais profundo da humanidade: Judas.
ele era ninguém mais, ninguém menos que um dos 12 apóstolos escolhido pessoalmente por Jesus. O texto diz que ele junto com os 12 iriam governar as 12 tribos do céu. É como se os apóstolos, eles terão posições de governo, de destaque no céu. Seria dado para Judas. Caiu por 30 moedas de prata e a Bíblia dizia que ele era ladrão. Cuidado com isso aí. Você está pondo a mão numa coisa que não é sua? E esse caixa que você fica aí? Você tá se vendendo por causa de... Cuidado, você está falsificando coisa. Você está interceptando coisa fraudulenta. Tem gente que está negociando o seu nome e a sua honra por causa de uma dúzia de cruzeiro. Cuidado com isso aí. Crente não recebe, nem crente não compra, nem vende coisa falsa. Está mexendo com você? Pastor, eu trabalho num caixa. Sai de lá. Então apertou esse mês, as prestações, o leite das crianças, então eu tive que entrar no negócio. Que negócio? Dinheiro, meu irmão. Geazi, lembra de Geazi? O moço do profeta. Eliseu era o profeta na época, e tinha um servo, um jovem que ajudava ele. Ele vai e cura a lepra de Naamã, era o comandante da guarda da Síria, era o ministro de defesa. Cura a lepra. Naamã fica tão feliz que vai ofertar pilhas e pilhas de prata e de ouro para Eliseu. Naamã Geazi está do lado vendo. Aí Naamã diz: não, eu recuso a sua oferta, eu não ficarei com a sua oferta. E aí seguiu rumo a sua terra. Geazi olhou para aqui: não, isso aqui não vai ficar assim não, e voltou lá de fininho. Então, sou Naamã, Eliseu, pensando bem, mudou de ideia, então eu vou pegar assim a oferta, e vai e sai com quilos e quilos de ouro e prata. Quando ele chega até Eliseu, que era um profeta, diz: por que você fez isso? E foi lá e recebeu o dinheiro de Naamã. A lepra dele vai pegar em você. Geazi caiu pela ganância e morreu leproso. Cuidado com isso aí, meu irmão. 1 Timóteo capítulo 6 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, ou de todos os males. Cuidado com isso. Atos 5, verso 1, Ananias e Safira, olha isso aqui, eles venderam uma herdade e parte iam doar para a igreja, só que eles mentem, tipo assim, venderam por 100, vamos falar para Pedro que nós vendemos por 80, aí a gente dá um pedaço menor. Deus revela para Pedro: por que vocês mentiste ao Espírito Santo? Se vendesse por tanto não era seu, e por tanto não era seu. O que fez Ananias e Safira mentir? A ganância. Gente tem caído por causa de dinheiro. A carga tributária no Brasil, ela é pesada, os impostos são pesados. Aí o que as pequenas, médias e grandes empresas fazem? Aí é o festival de horror. É maracutaia aqui e ali, porque eu não vou dar isso aqui tudo para o governo, não. Olha só, fiz aquele serviço, ficou tanto, imagina que é um monte de zero. Aí você fala: se eu fazer as contas aqui, como é que é? Eu vou ficar só com isso? Não. Aí o que faz? Vamos dar um jeito. E o Senhor, os olhos que tudo veem, estou só notando. Depois acontece uma tragédia, perde tudo, sofre um acidente,
quebra, acontece um negócio, o que aconteceu? É provação, não é provação, não, é juízo de Deus. Por que você acha que os discípulos chegaram para ele? Mestre, é lícito pagar tributo a César? Por que eles fizeram pergunta dessa? Uai, imposto tem em todo lugar, porque os tributos eram pesadíssimos, eram desonestos, eram injustos. É muito pesado. E Jesus, você acha que Jesus faz rodeio? Dá a moeda aí. De quem é a foto da moeda? É de César. Então dai a César o que é de César. Pronto, acabou a conversa. Não importa se é pesado. É lícito pagar tributo a César? É. Tem que pagar os impostos. Tem que andar em dia com o Estado. Mas a ganância, a tentação pelo dinheiro, tome cuidado com isso. Muita gente está caindo. Muitos ministérios afundam. É só assinar aqui, assina. Tanto vai na sua conta, tanto é porcentagem sua, e o coração acelera essa hora. Que oportunidade! Mas é ilícito, é imoral, é ilegal. Sai fora. Fala assim: some do meu escritório agora. Não aceita essas propostas, não dialoga com gente assim, não negocia com gente fraudulenta, meu irmão, que a comida que entra na sua despensa, na sua geladeira, não seja fruto de 1 centavo ilícito, ilegal e imoral. Vigia com o dinheiro, você pode cair com ele. Cuidado com a ganância. Quarto, devemos vigiar pelo quê? Pelo diabo, por causa do diabo. 1 Pedro 5,8 diz assim: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, esperando quem possa tragar. Por que você tem que vigiar? Onde foi o primeiro ataque do diabo? Foi aonde? No Jardim do Éden? Amém? Como amém, gente? O primeiro ataque dele não foi na terra, foi no céu. Por que eu tenho que vigiar? Porque Apocalipse diz assim: o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos anjos. Agora vamos pensar um pouquinho. Nós não estamos falando da terra, estamos falando do céu. Anjos que assistiam junto à glória de Deus, que trafegavam na eternidade, criaturas perfeitas. Olha o poder de persuasão do diabo, 1/3, vamos falar hipoteticamente, suponhamos que tinha 3 bilhões de anjos, 1 bilhão ele enganou, ele seduziu, para que ficassem do lado dele, e pelejassem contra Deus. Vigia, porque esse ser derrubou anjos no céu. Agora na terra, nossos primeiros pais, Adão e Eva, seres perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus, numa terra que não tinha falta de nada. Aí ele chega lá na figura da serpente: é verdade que Deus disse para vocês não tocar em todas as árvores do jardim? Já começou com mentira. Não, Deus quer, sabe, Amanda, que você coma, porque Ele sabe que o dia que você comer, vossos olhos se abrirão. E seduziu o primeiro casal, caiu. Terceiro, derrubou os anjos no céu, Adão e Eva. Agora, o homem mais piedoso, o homem segundo o seu coração de Deus, o diabo tenta ele para fazer o censo da guarda, e Davi cede, e vem um anjo com a espada para Jerusalém, quase acaba com tudo, ceifou Davi. Agora o Novo Testamento, quando ele vai, Pedro, ele usa a boca de Pedro, quando Jesus vai dizer que vai morrer, Pedro começa a dissuadir Jesus: não, você não pode fazer isso, Jesus, não, você não pode ir para a cruz, Jesus, arreda de mim, Satanás.
Tu não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Ele usou a boca de um apóstolo. Agora vamos para Judas. Esse ele não usa a boca não. Ele entra. Tendo o diabo entrado em Judas, 2 membros do colégio apostólico, ele derrubou. Não subestime o diabo. A gente tem que vigiar por causa do diabo. Lembra o que Jesus falou? Pôs a mão no ombro de Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para te peneirar. Essa frase tem que ser aplicada em nós. João, João, José, José, Paulo, Paulo, Tiago, Tiago. Satanás está te cirandando. Ele está como uma fera pronto para te dar um bote. Vigia! Cuidado, gente. E por fim, devemos vigiar por causa da volta de Jesus. Mateus 25:13. Vigiem, estejam sempre alertas, porque vocês não sabem nem um dia e nem a hora. Mateus 24:42. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Lucas 21:34. Olhai por vós, para que os vossos corações não se carreguem das bebedices e glutonarias, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus está voltando. Jesus vai pegar virgens nécias e virgens sábias, vai pegar bodes e ovelhas, vai pegar joio e vai pegar trigo. Vigiem, Jesus pode voltar. Irmãos, como eu expliquei na introdução, estejam em alertas. Será que esse dinheiro que está entrando não é um laço do inferno e você caiu numa teia de sedução? Joga isso fora. Desfaz desse negócio. Saia dessa sociedade. Saia desse ambiente. Você pode cair. Será que essa moça, esse rapaz, essa situação, ou de ordem sexual inversa, você está começando a ser tentado por pessoas do mesmo sexo, e isso, uma conversa, um flerte, um olhar, sai! Desfaz disso. Não fique em um ambiente onde você pode ser seduzido. O poder é a mesma coisa. Você que fica assistindo demais esses coaches, você que fica demais nesses sites empresariais, você fica nessas, no desejo de crescer, de projeção, você não enveredou num caminho sujo. Vigia, para que você não caia. Grandes homens caíram, nós também podemos cair. O que nós vamos fazer agora? Você vai orar, e você vai fazer uma leitura da sua vida. Quais desses ambientes que eu desenhei aqui que você está inserido? Primeira coisa, qual dos ambientes? Segundo, nesses ambientes, você está sofrendo algum tipo de assédio? Você, mulher casada, está balançando por outro homem? Está balançada por outro homem? Casado? Você, jovem solteiro, está balançado por uma mulher casada? Você está em algum ambiente financeiro? E você mexe com as notas, com você que dá as baixas, é com você que o que entra, o que sai, e alguma coisa está sendo interceptada? Qual ambiente você está? Você vai fazer a leitura disso. E se você já entrou nesse jogo, você vai confessar esses pecados.
E você vai pedir para Ele: socorre-me, porque eu estou prestes a cair, eu estou quase cedendo, estou sendo tentado a ceder, ajuda-me. Essa é a primeira parte. A segunda, você vai fazer de tudo para sair desse ambiente de tentação, ou mudando de repartição, ou de sala, ou de emprego, ou comprando um novo celular, mudando o seu número, ou fugindo do caminho dessa pessoa, não se encontrando mais. Você não pode ficar em um ambiente onde você está sendo tentado. Isso é vigiar. Vamos fechar os olhos e começar a fazer isso agora.